Sejam bem-vindos ao 18º capítulo do Clube do Livro TCC, hoje com o tema Modificação de Crenças. Estamos nesse formato gravado em razão das festas de final de ano e também com um cenário diferente por motivo de férias, mas o Clube do Livro segue e hoje vamos falar de um tema importantíssimo que é a modificação das crenças, uma das principais estratégias da TCC. Para começarmos, vamos relembrar um pouquinho do capítulo passado, onde falamos sobre a identificação das crenças. Vocês lembram que a Judith propôs a integração da terapia cognitiva orientada à recuperação, junto com a TCC clássica, onde nós vamos identificar as crenças, os pensamentos automáticos e, em consequência também deles, as crenças adaptativas e também as desadaptativas. Então, é um trabalho complementar. E para esse capítulo da modificação das crenças, ela também traz essa mesma proposta sobre a importância de não só identificarmos as crenças adaptativas do paciente, mas também fortalecer através de aspectos que nós vamos abordar agora, porque as crenças adaptativas, elas podem fazer com que o modo desadaptativo do paciente possa ser enfraquecido, flexibilizado. Quando o paciente fortalece a sua forma adaptativa de interpretar as situações, ele tende a manejar, a lidar melhor com aquelas situações e pensamentos disfuncionais. O Snow fazendo parte do cenário ali. Então, eu já quero trazer para vocês os dois grandes objetivos desse capítulo, que estão descritos da seguinte forma: desenvolver e fortalecer crenças realisticamente positivas para ativar o modo adaptativo, o que é enfatizado em maior grau em uma orientação para a recuperação, e modificar as suas crenças negativas e realistas para desativar o modo depressivo, o que é enfatizado em maior grau na terapia cognitivo-comportamental tradicional, certo? Então, é justamente o que eu acabei de falar. Esses dois grandes focos no trabalho da modificação de crenças, tá? Uma observação bem importante é a seguinte, gente, por vezes eu tenho visto alguns terapeutas com dificuldade de conceitualizar o caso. E aí acabam partindo já para aplicação de técnica, para aplicação de técnicas que favoreçam a modificação das crenças. Nós vamos ver várias delas agora. Mas eu quero fazer um alerta que a aplicação de técnicas sem a conceitualização, ela é arriscada, né? Porque você pode trabalhar questões que você não avaliou, então você está dando um tiro no escuro, tá? Então, é importante que a conceitualização seja feita, que a partir da queixa inicial você consiga conceitualizar o caso, identificar todos os aspectos possíveis do modelo cognitivo. Então, se o paciente relata uma situação e uma reação emocional, que você possa, junto com o paciente, levantar os outros aspectos do modelo cognitivo. Então, os pensamentos associados às emoções, os comportamentos, estratégias compensatórias, qual repertório funcional ele tem apresentado até aquele momento, em outras fases da vida dele, como ele manejou situações difíceis, semelhantes à que ele traz hoje como queixa. Então, levantamento de todas essas informações vão te dar uma clareza sobre quais estratégias a serem usadas e quais técnicas serem aplicadas. Então, fica o alerta, não pulem a etapa, não pegue apenas o relato do paciente, porque normalmente ele descreve uma situação e como ele se sentiu. E tem muitos terapeutas que já passam a querer modificar essa crença, né, sem ao menos identificá-la adequadamente, passam a supor a partir da descrição da situação e aí já parte para a reestruturação sem ter feito a conceitualização do caso,
tá? Então fica esse alerta. E aqui no início do capítulo, a Judith começa propondo, então, justamente uma desses dois grandes focos que eu mencionei ali no capítulo, que é o fortalecimento das crenças adaptativas. Vejam que isso vai promover com que o paciente tenha aquele modo de funcionamento que ele está flexibilizado. Então vamos pensar um paciente que está em um quadro depressivo. Ele está apresentando um modo desadaptativo de funcionamento, ou seja, dentro desse padrão, desse conjunto de esquemas, ali terão esquemas cognitivos, emocionais, motivacionais, comportamentais, que podem estar desajustados com a realidade. Ele pode, por exemplo, estar inflexível em termos cognitivos, vendo apenas o lado pessimista, fazendo previsões futuras negativas, não tendo motivação, não tendo clareza dos seus valores. E isso pode ter um formato mais rígido, mantendo o quadro do paciente. Quando nós começamos a complementar a intervenção, fortalecendo a crença adaptativa, nós vamos favorecer justamente a flexibilização desta crença. Tá? Então, por exemplo, se dentro do quadro depressivo ele tem um esquema cognitivo que sustenta a crença de que ele é incompetente, quando eu fortaleço crenças adaptativas, por exemplo, com base no repertório dele anterior, trazendo situações onde houve superações, onde ele conseguiu manejar de uma forma mais adaptativa, ele vai relembrar, ele vai trazer para a sua forma de funcionar presente, que talvez ele não seja, então, tão incompetente assim. Ele vai flexibilizar essa crença. Então, pode ser que para determinadas coisas eu tenha mais dificuldade ou tenha tentado e não tenha dado certo, assim como em outras situações eu tentei e não deu certo, e nem por isso eu me achava incompetente, porque também houve outras situações onde deu certo. Essa é uma forma adaptativa, né? A flexibilização, você reconhecer os seus pontos conforme a realidade. Vejam, mais uma vez, não é o contraponto positivo, que eu tenho que pensar que eu posso tudo, que tudo vai dar certo, que tudo que eu fizer vou conseguir. Esse também é um pensamento que pode ser frustrado, porque todos estão suscetíveis a condições adversas e imprevistos, a inabilidades, a pontos que precisam desenvolver. Então, ter uma visão, como a Judith coloca ali, realisticamente positiva. Então, eu consigo verificar os aspectos positivos também dentro da realidade. Eu não ignoro apenas as dificuldades, os aspectos negativos, mas eu consigo considerar todos esses aspectos, tanto as minhas dificuldades quanto as minhas habilidades. E isso torna um padrão de funcionamento mais flexível. Entendem então a importância de trazer e fortalecer as crenças adaptativas? Elas vão servir de contraponto àquelas crenças desadaptativas, vão oferecer uma forma do paciente lidar com aquela crença inflexível de uma outra maneira, diferente da que até então ele vinha tendo. E isso tende a proporcionar, então, como a gente sabe, dentro do modelo cognitivo, uma outra maneira de se relacionar com a sua dor primária. E isso favorece, então, que ele experimente outras emoções, outros pensamentos e tenha outros comportamentos também, tá? Então, para o fortalecimento das crenças adaptativas, a Judith propõe algumas estratégias e eu vou listá-las para vocês agora. A primeira é identificando dados positivos e tirando conclusões. Então, a partir
das próprias experiências passadas do paciente, ele vai começar a relatar. Então, você pode buscar junto com o paciente situações onde ele reconheça que existam dados positivos sobre ele e sobre o seu comportamento, sua conduta, emoções e formas que ele manejou situações anteriores. E aí, relacionar essas experiências anteriores com a situação atual. Né? O que pode ser benéfico para esse momento, como é possível interpretar de uma forma diferente aquela situação atual, e isso acaba se conectando com a segunda estratégia, que é examinar as vantagens da crença adaptativa. Veja, principalmente aqui ela usa o exemplo do Abe, que é aquele paciente com quadro depressivo, e esses pacientes eles têm a tendência de visualizar apenas aspectos negativos, né, em sua maioria, e acabam ignorando, deixando de lado todas as outras possibilidades do seu repertório. E quando você propõe, então, que ele examine as vantagens da crença adaptativa, você vai justamente levar o paciente a entender que existe uma vantagem em perceber as suas habilidades, em se reconhecer com mais autoestima, por exemplo, em entender que ele pode lidar de uma forma diferente com essa situação, que isso pode promover uma melhora no seu humor, por exemplo, que ele pode se sentir mais motivado a executar determinadas atividades. Então, levantar com ele as vantagens de reforçar essas crenças adaptativas, porque ele pode muitas vezes pensar assim, tá, isso aconteceu lá no passado, mas de que vale lembrar disso agora? Então, examinar com o paciente as vantagens de ter a ciência dessas crenças adaptativas é a segunda estratégia que a Judith propõe para fortalecer as crenças adaptativas. A terceira estratégia é apontar o significado dos dados positivos. Assim como nós fazemos com as crenças desadaptativas, de entender o que significa para o paciente, também fazemos com as crenças adaptativas. Então, quando ele entende, relembra um aspecto positivo do seu repertório, isso pode significar para ele o enfraquecimento daquela crença desadaptativa. Então, a importância de você também chegar com o paciente ao significado, tá? Outra estratégia que a Judith propõe para fortalecer as crenças adaptativas é usar outra pessoa como referência. Existe uma tendência de que o paciente, ao fazer um distanciamento da análise da situação, ele consiga visualizar de uma forma mais flexível do que quando ele analisa a própria situação, porque ele está ali imerso nas suas emoções, nos seus pensamentos, na vivência daquela experiência dolorosa. E esse afastamento pode beneficiar essa análise. E aí a Judith propõe, então, algumas formas de fazer isso, né, de usar outra pessoa como referência. Eu vou colocar aqui para vocês acompanharem também. Então, a Judith propõe assim: pergunte ao cliente sobre pessoas que historicamente ouviram sobre uma perspectiva favorável. Então, a pergunta ali, né? Quem na sua vida acreditava mais fortemente que você era competente? Por quê? Essa pessoa poderia estar certa? Peça-lhe que pense em uma pessoa específica e como ele avaliaria essa pessoa em termos de crença adaptativa. Daí ela dá o exemplo do Abe. Então é justamente isso, que ele consiga pensar a partir de uma outra perspectiva, a partir do ponto de vista de outra pessoa que ele já tenha tido conhecimento, que ele consiga avaliar também como outra pessoa pode avaliar a situação que ele está passando no momento, ou como ele avaliaria a situação de outra pessoa que passasse por um quadro semelhante. Então, todas essas estratégias visam
promover essa flexibilização do paciente em relação à situação atual dele, tá? Mais uma estratégia que a Judith propõe para fortalecer as crenças adaptativas é usar um quadro para coletar evidências. Muitas vezes o paciente tem dificuldade em listar, em relembrar as suas crenças positivas. Então, fazer através, muitas vezes, do plano de ação, um quadro que possa fazer com que ele avalie o acontecimento, a situação, a experiência e a conclusão. Né? O que essa situação diz sobre ele e o que significa dentro do contexto da queixa que ele está apresentando. Então, assim como nós fazemos o exame das evidências para as crenças disfuncionais, também podemos fazer para as adaptativas, que ele veja as evidências que reforçam aquelas crenças positivas que ele tem sobre ele. E aí ela propõe um quadro mesmo, né? Graficamente um quadro, para que o paciente relate, então, as situações, o que aconteceu, as emoções, e aí você pode ir acrescentando as colunas conforme a facilidade e o perfil do paciente, e a conclusão que ele chega sobre ele, sobre aquela habilidade, aquela resposta que ele teve diante da situação difícil. Tá? Outra estratégia é induzir imagens de experiências atuais e históricas. Então, nós vamos facilitar com que o paciente consiga lembrar de situações, então fazê-lo relatar, vivenciar através do seu imaginário situações onde ele obteve um êxito, onde ele conseguiu executar determinada habilidade, onde ele teve uma resposta de terceiros, por exemplo, naquela situação, diferente da crença que ele tem hoje. E também, sempre lembrando que a gente trabalha em todos os aspectos do modelo cognitivo. Então, ele vai lembrar da situação, ele pode relatar também a emoção, como ele se sentiu naquele momento, como ele agiu, e tudo isso vai fazer com que ele tenha um aumento de repertório, ele perceba, então, emoções que naquele momento ele talvez não consiga identificar, que em outro momento ele foi capaz de agir, ter um comportamento diferente, mesmo diante de uma situação difícil, por exemplo. Então, tudo isso faz com que o paciente consiga vivenciar experiências tanto atuais quanto históricas que favoreçam a ampliação do repertório dele. E isso acaba se conectando muito com essa última estratégia para o fortalecimento das crenças adaptativas que a Judith propõe, que é o agindo como se. Então, ela coloca aqui que os clientes em geral estão dispostos a agir como se acreditassem na sua crença adaptativa. Muitas vezes eles lembram das situações adaptativas, mas se sentem como se não acreditassem mais nelas. E quando você propõe, então, que ele passasse a agir, então, talvez no formato de um experimento comportamental, você propõe que o paciente passe a atuar naquela semana, a tomar algumas providências, agindo como se ele acreditasse naquilo novamente. Como se ele acreditasse que de fato ele não é 100% incompetente, por exemplo, mas que existem nuances entre as extremidades, né, de que sou totalmente incompetente ou sou totalmente habilidoso, mas que isso pode variar de acordo com a situação, com a atividade proposta, com a minha motivação para isso também. Então, você pode usar essa estratégia do agindo como se. E ela exemplifica aqui como ela fez isso com o Abe. Ela pediu para que o Abe visualizasse como se estivesse acontecendo naquele momento e se imaginasse agindo como se acreditasse naquela crença positiva, né? Como se a situação fosse real, tá? Então, vejam, essas foram as estratégias
que a Judite propôs, reforçando a importância de fortalecer as crenças adaptativas, relembrando então que é identificar os dados positivos, examinar as vantagens da crença adaptativa, apontar os significados dos dados positivos, ter outra pessoa, usar outra pessoa como referência para promover esse distanciamento, usar um quadro para coletar evidências, assim como nós fazemos o exame de evidências das crenças desadaptativas, fazemos também com as adaptativas, induzir imagens de experiências atuais ou históricas para que ele tenha esse contato, essa vivência novamente e a ampliação do repertório dele, e a estratégia de agir como se ele acreditasse naquela crença adaptativa. Tá? Então, esse é o primeiro ponto importante e amplo, mais amplo do capítulo, que é fortalecer as crenças adaptativas. Tá? Então, reforço isso, estou repetindo isso, para que fique clara a importância de introduzirmos, de complementarmos com a estratégia da terapia cognitiva orientada à recuperação, que ela vem complementar o trabalho das crenças desadaptativas também. E aí nós entramos no segundo ponto importante desse capítulo, que é modificar as crenças mal adaptativas. E a Judite começa a segunda parte desse capítulo propondo algumas reflexões bem interessantes. A primeira delas é que alguns pacientes possuem uma facilidade maior no quesito de modificação de crenças quando apresentam quadros agudos, ou seja, são pacientes que possuem no seu desenvolvimento modos adaptativos. Eles desenvolveram crenças adaptativas ao longo da sua história, tiveram repercussões positivas, desenvolveram habilidades e naquele momento se encontram em uma situação adversa, com um modo desadaptativo ativado. Entretanto, eles possuem um repertório funcional que vai ajudar no manejo dessa dificuldade atual. E ela faz um contraponto, então, comparando com a dificuldade de pacientes que têm queixas mais crônicas, como, por exemplo, transtornos de personalidade, onde existe uma dificuldade, um déficit já histórico ao longo do desenvolvimento da pessoa, que pode ter dificultado a ampliação do repertório desse paciente. E aí ela propõe aqui a combinação, a integração de outras estratégias para manejo desses pacientes, porque muitas vezes, como ela coloca, nem sempre vai ser suficiente apenas o trabalho da modificação das crenças de uma forma intelectual, mas também vai ser necessário que o paciente passe a vivenciar essas alterações de comportamento, por exemplo, para que ele consiga experimentar também modificações emocionais, também entender que ele pode ter outros comportamentos e assim as crenças elas são modificadas não apenas no nível intelectual, mas também emocional. E aí nós podemos integrar as estratégias de reestruturação cognitiva, outras que vão somar nesse sentido. E aí nós podemos usar dramatizações, por exemplo, experimentos comportamentais, integrar estratégias de outros modelos terapêuticos, como a ACT, por exemplo, a DBT, para favorecer o bom desempenho desses pacientes, certo? E ela segue dizendo aqui também sobre a compreensão de que nem sempre nós vamos reduzir o impacto de uma crença disfuncional a 0%. Até porque muitas vezes essa crença, nós sabemos que ela foi formada ao longo da história do paciente e ela pode ter um componente verdadeiro muito importante. Ele pode ter, por exemplo, vivenciado diversas situações na sua história que comprovem aquela crença disfuncional. Então, para ele tem
um aspecto emocional também muito forte envolvido. E aí, nesses casos, nós vamos também precisar trabalhar com o paciente a possibilidade da flexibilização, que apesar de ter um componente verdadeiro e que aquele aspecto negativo seja presente, tenha sido confirmado, ele não é o único a ser vivenciado. Ele também tem, enquanto ser ativo na sua história, a possibilidade de vivenciar outras experiências que visam essa flexibilização e esse aumento do repertório do paciente. Ele pode aprender a manejar de uma forma diferente aquela dor inicial que ele teve e até então tinha lidado apenas da forma X. E ele pode começar a perceber que, apesar da dor da situação, existe uma dor pertinente à forma que ele maneja aquela situação e essa pode ser modificada, tá? Entenderam essa parte? Existe uma dor pertinente da própria situação, da dificuldade, né? E que realmente às vezes não está ao alcance do paciente modificar, porque depende da atuação de terceiros, às vezes é uma situação difícil mesmo, mas sempre existe uma forma, uma dor própria da interpretação do manejo do paciente diante daquela dor inicial. E essa sim é o nosso material de trabalho. Nós temos como melhorar a forma que o paciente interpreta e lida e maneja com a subjetividade dele também, certo? E aí a Judite propõe então uma série de técnicas que muitas delas já são bem conhecidas para modificar crenças negativas. E eu vou apresentá-las agora para vocês. Então, de uma forma didática, a Judite classificou as técnicas aqui. E a primeira delas que ela trouxe foi o questionamento socrático. Nós sabemos que o questionamento socrático não é uma técnica simplesmente, mas é uma forma de atuação do terapeuta, onde nós propomos para que o paciente encontre as suas respostas. Isso tem muito a ver com a postura do terapeuta de não fornecer soluções prontas que, conforme a subjetividade do terapeuta, ele considera funcional para determinada situação. Mas nós treinamos com o paciente a sua autonomia e a sua habilidade, a sua possibilidade de encontrar respostas. Por isso as perguntas elas são direcionadas, porém de uma forma aberta para que o paciente consiga responder e aí sim analisar as evidências, verificar possibilidades de alternativas de manejo, de identificação dos seus comportamentos. Então, o questionamento socrático é uma forma de postura, de condução do processo terapêutico e que justamente ela pode permear as demais técnicas, como, por exemplo, a reestruturação cognitiva. Então, visando o objetivo da reestruturação cognitiva, da modificação de crenças, nós podemos usar o método socrático para a elaboração das perguntas, tá? Então, ela cita como uma das técnicas para a modificação das crenças desadaptativas o questionamento socrático e a segunda técnica que ela propõe é a reestruturação cognitiva propriamente dita. Hoje nós vamos, a partir da identificação desta crença desadaptativa, propor para que o paciente identifique uma forma de lidar com esta crença que até então era rígida, trazia sofrimento, impedia os seus objetivos, para que funcionalmente, de uma forma mais adequada à realidade dele, ele consiga ampliar esse repertório. E juntamente, isso é muito importante, gente, anotem isso, faz toda a diferença quando o terapeuta tem o domínio dessa técnica. Juntamente com o trabalho intelectual da reestruturação cognitiva, nós podemos aliar os experimentos comportamentais. É uma ferramenta muito poderosa que ela potencializa a reestruturação de crenças desadaptativas. Por quê? Porque aquele trabalho que foi feito durante a sessão,
de modificação da crença, ele pode ser experimentado, vivenciado pela paciente ao longo daquela semana. Então, dentro do plano de ação, você pode acordar com o paciente um experimento para que ele teste na prática, nas suas relações, nos seus compromissos, dentro das suas atividades, uma possibilidade de manejo que vise a enfraquecer ou flexibilizar aquela crença desadaptativa. Tá? Então, por exemplo, assim, se ele tem uma crença de que ninguém gosta dele porque ele é inferior a todos de uma forma rígida e que ele não consegue se comunicar com as pessoas, enfim, a queixa dele está em torno disso. Então, durante a semana, você pode combinar com o trabalho cognitivo feito na sessão um experimento comportamental de que ele faça contato com alguém afetivamente importante, por exemplo, para que seja proporcionado um momento agradável ali de convivência, uma refeição, um passeio, algo assim, porque ele vai não apenas trabalhar cognitivamente a alteração daquela crença, como ele vai vivenciar, ele vai ter uma experiência emocional, por exemplo, vai ter contato com os seus valores de uma forma prática ali, e isso potencializa muito o trabalho de reestruturação, tá? Outra técnica que a Judite propõe é o uso de metáforas, filmes e histórias para que o paciente compreenda tanto de forma psicoeducativa o impacto, por exemplo, das suas crenças, como entenda por que ele pensa daquela forma. Então, por exemplo, uma metáfora utilizando a explicação do seu diagnóstico, do plano de tratamento, enfim, para que ele entenda o modelo cognitivo, por exemplo. E eu gosto muito de usar metáforas que estejam dentro do mundo daquele paciente. Então, se ele tem um contato, é um profissional de saúde, usar metáforas dentro da sua realidade, com exemplos que envolvam, por exemplo, as suas pessoas, as suas relações, né, as pessoas que ele considera importantes, enfim, formas que façam com que o paciente tenha mais clareza dentro dos objetivos terapêuticos, que aqui no caso é a modificação das crenças, tá? Mas isso também serve para o caráter psicoeducativo, para que ele entenda o seu quadro, por que ele pensa daquela forma. A partir do momento que ele entende por que aquelas crenças foram mantidas naquele formato, com aquele tipo de repercussão, ele pode entender também melhor como manejar. E usar metáforas, filmes, histórias pode ser uma técnica que ajude a flexibilizar essas crenças também, tá? Outra técnica é o contínuo cognitivo. Essa é uma técnica muito conhecida porque ela vai trabalhar com aquelas crenças que são muito extremadas, né? Muito extremas. Então, o paciente entende que, por exemplo, nada nunca vai dar certo, ou ninguém gosta de mim, né? Como se fosse tudo ou nada, né? 8 ou 80. O paciente ele passa a enxergar por uma extremidade, uma forma mais inflexível e rígida. E aí o contínuo serve para favorecer com que ele passe a entender as nuances, né? Que existe uma série de possibilidades entre as duas extremidades de pensamento. E isso a gente pode perguntar para ele, por exemplo, o quanto ele acredita naquela crença que ele acaba de relatar. E aí, por exemplo, você pode combinar com outras técnicas ao longo do processo que ele faça, por exemplo, experimentos comportamentais ou relembrando o seu repertório anterior. E à medida que ele começa a ter contato com outras alternativas de pensamento, você pode novamente perguntar o percentual do quanto ele acredita naquela crença inicial, para que ele vá percebendo as nuances, né? Que existem outras possibilidades de lidar com aquela crença que inicialmente era rígida, era completamente
aceitável para ele, né? E aí ele passou a flexibilizar através dessa técnica do contínuo, tá? Outra estratégia que a Judith propõe, assim como para as crenças adaptativas, é usar outras pessoas como ponto de referência. Mais uma vez, isso promove um distanciamento do paciente daquela crença inicial e favorece com que ele pense a mesma situação, a mesma queixa, de formas alternativas. Tá? A autoexposição também é uma técnica proposta pela Judith que visa fazer com que o paciente tanto normalize um pouco as suas queixas, porque ele vai ver que o próprio terapeuta também passou por situações difíceis que fizeram com que ele tivesse que superar, e também que ele possa ter a oportunidade de ter contato com uma pessoa que vivenciou uma dificuldade de uma forma diferente, teve uma resposta alternativa àquele sofrimento. Então, isso visa tanto favorecer a relação terapêutica com uma proximidade, com uma normalização de que todos estão suscetíveis ao sofrimento, e também a flexibilização de entender que outra pessoa passou por uma situação difícil e, além da superação, também pensou de uma forma diferente, lidou de uma forma diferente com aquele sofrimento. Mais uma técnica visando a flexibilização das crenças desadaptativas são as dramatizações intelectuais e emocionais. A Judith propõe aqui que essa técnica seja feita principalmente para aqueles pacientes que dizem que compreendem a reestruturação da crença de uma forma intelectual, mas que têm uma dificuldade emocional de aceitar essa adaptação da crença. E aí é feita uma dramatização, onde o paciente, então, por exemplo, relata a situação do ponto de vista intelectual e o terapeuta relata também em primeira pessoa, usando o relato do próprio paciente, do ponto de vista emocional. E depois eles podem inverter isso. O paciente relata a sua perspectiva de compreensão da situação do ponto de vista emocional, da forma mais adaptativa, né? E o terapeuta da parte intelectual. Isso tudo visando essa flexibilização, para que o paciente tenha contato com mais alternativas de manejo daquela situação. Outro ponto, outra técnica que ela propõe são os testes históricos. Justamente quando nós fazemos esta ampliação da avaliação das crenças do paciente, trazendo aspectos da sua história, momentos anteriores, e testando essa crença não apenas naquela situação que ele traz na queixa atual, mas vendo se isso também encontra suporte em situações anteriores. O que da história do paciente fala sobre o que hoje ele entende como uma crença inflexível. E aí esses eventos históricos podem ajudar o paciente a adaptar a sua crença. E a última estratégia que a Judith traz é a reestruturação dos significados das memórias precoces. E aqui ela aponta para algumas técnicas onde o paciente vai vivenciar não só o aspecto cognitivo daquela memória, daquela situação, mas também afetivo. Então você pode pedir para que ele relate, e aí você pode fazer a condução da técnica, pedindo para que ele descreva as emoções vivenciadas, que ele tenha um aprofundamento do relato com detalhes, para que ele possa, naquele momento da sessão, num ambiente controlado ali, na presença do terapeuta, manejar aquelas emoções que ele vai vivenciar novamente. E, a partir disso, entender que, sim, ele trouxe aquela memória, mas nesse momento ele está num ambiente seguro e já não existem as variáveis
na mesma forma, na mesma intensidade que existiram lá naquele momento onde a situação aconteceu, por exemplo. Então, isso pode fazer com que ele hoje tenha uma nova interpretação daquela situação. Então, ele trazia até então consigo uma interpretação baseada naquela vivência anterior. Mas hoje ele pode interpretar novamente essa situação com base nos aspectos reais. Então, hoje ele não está mais naquela situação específica, ele está ali no ambiente seguro da terapia, diante do profissional. Ele pode trazer à memória essas emoções e pensar de uma forma mais adaptativa sobre ela, tá? Então, essas são as técnicas que a Judith traz para manejo das crenças disfuncionais. E ela encerra, como ela faz em todos os capítulos, propondo para que nós, terapeutas, também façamos esse exercício de pensar como podemos fortalecer as nossas crenças adaptativas e como nós podemos tornar mais adaptativa as crenças disfuncionais apresentadas também. E aí ela propõe também que façamos ali o preenchimento da folha de exercícios para mudança de crenças quando nós relatamos as situações, os pensamentos que tivemos e uma forma mais adaptativa também de manejar a situação, certo? Então é isso, gente. É um capítulo bem importante onde ela traz muitas técnicas que por vezes já são conhecidas dos terapeutas e ela complementa com esse aspecto fundamental da terapia cognitiva orientada à recuperação, dizendo que é extremamente importante fortalecer as crenças adaptativas, porque isso vai servir de complemento, de contraponto ao trabalho com as crenças desadaptativas, certo? Então agradeço a todos que viram o vídeo até o final. Por favor, se vocês puderem deixar o like de vocês, comentarem aqui embaixo como vocês têm lidado com essa parte da reestruturação cognitiva, se vocês têm dúvidas sobre isso. E eu espero vocês no próximo encontro. Muito obrigada e até mais. Tchau!